A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Que bom que você está aí do outro lado assistindo mais uma aula. Estamos aqui juntos para aprendermos mais da palavra de Deus. Bom, sei que você já pegou sua Bíblia e nós vamos começar a nossa aula. Hoje a nossa lição é a lição de número 12. Já estamos no final do trimestre. E nossa lição de número 12 diz assim: Ananias, um herói evangelista. A leitura bíblica é lá em Atos, no capítulo 9, tá? Se você depois puder ler com calma, pede para sua mãe e para o seu pai. Capítulo 9 de Atos, no versículo 10 até o versículo 19, que nós vamos contar um pouco sobre a história de Ananias. Quem era Ananias? Quem era esse herói Ananias? E também o nosso Memória em Ação, que está lá em Marcos, capítulo 16, o versículo 15. E esse eu quero ler aqui na minha Bíblia com vocês, tá? É um versículo que a gente usa muito nos cultos de missões, que diz assim, ó, a palavra de Deus. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem disse isso? Jesus. Vocês sabem que Jesus, quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele deixou uma missão para os discípulos. Ele falou para que os discípulos fossem até as pessoas e pregassem o evangelho a toda criatura. Essa foi a missão que Jesus deixou aqui na terra para os discípulos e para nós, porque através dos discípulos lá muito tempo atrás foi chegando até nós hoje. Então nós temos hoje o evangelho por causa desse mandamento do Senhor Jesus, desse ide que ele deixou para que os discípulos fizessem, e assim os discípulos fizeram. Por isso que hoje somos alcançados pela palavra de Deus. Palavra essa que é maravilhosa para nossas vidas, que é o combustível que nós temos que ter todos os dias para a nossa vida. Bom, crianças, e aí quando Jesus deixou esse mandamento, esse ide, né, falou para os discípulos, ide pregar o evangelho a toda criatura, ele deixou isso e os discípulos foram fazendo vários discípulos também. E existia um discípulo chamado Ananias, que ele gostava muito de pregar o evangelho e ele ia falando de Jesus para todas as pessoas. Ele não se cansava, ele era um verdadeiro missionário, então ele pregava o evangelho a todas as pessoas. E certa vez, Jesus pegou e falou para ele assim: Ananias, eu preciso que você vá até Saulo, que está lá na casa de Judas, e ele precisa ouvir falar da minha palavra. E Ananias estava um pouco preocupado, embora ele não tinha medo de pregar a palavra de Deus, ele gostava de fazer isso, existia muita perseguição naquela época. Lembra da história passada que eu falei de Estevão, que ele foi perseguido, foi preso e ele foi apedrejado até a morte porque ele pregava o evangelho? Ananias, ele também pregava o evangelho e ele sabia que tinha que tomar cuidado. Para ele continuar pregando o evangelho, ele precisava tomar cuidado. E Saulo era o maior perseguidor dos cristãos que existia naquela época. Ele ia até os cristãos e prendiam porque eles pregavam o evangelho. Já pensou, crianças, que difícil que era pregar o evangelho naquela época? E quem pregava o evangelho tinha que tomar muito cuidado, porque Saulo, ele chegava com cartas dos fariseus, ele chegava com ordens, com determinações para prender os cristãos. Quem pregasse o evangelho, ele prendia. Então, os discípulos tinham que tomar muito cuidado. Mas Ananias, naquele momento, quando estava falando com Jesus, e Jesus falou para ele ir até Saulo, porque Saulo precisava ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Por quê? Porque Saulo, naquele momento, ele havia tido um encontro. Já fazia 3 dias que ele estava sem comer, sem beber e sem enxergar. Por quê? Porque quando ele saiu determinado dia para perseguir os cristãos, ele teve um encontro com quem? Com Jesus.
ele teve um encontro com Jesus, porque abriu-se o céu e um clarão, uma luz. Ali naquele momento chegou até Saulo. E Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, Saulo perguntou quem que era. Quem é o Senhor? E ali Jesus se apresentou a Saulo. E ali naquele mesmo momento, quando Jesus saiu da presença de Saulo, Saulo não conseguia enxergar. Ele não conseguiu enxergar por 3 dias. Aí ele não comeu, não bebeu, ficou quieto na casa dele. E aí, quando Ananias precisou ir até lá, encontrar com Saulo, Jesus preparou Ananias. Então, Jesus falou para Ananias ficar tranquilo, que era tudo um plano de Jesus. E assim Ananias obedeceu e foi até Saulo. Quando ele chegou até Saulo, ele pegou e falou para Saulo não se preocupar, apresentou a palavra de Deus, fez com que Saulo conhecesse ali naquele momento quem era realmente Jesus. E Saulo estava ali sem enxergar, mas naquele momento que Ananias falou de Jesus e que ele estava ali porque Jesus havia pedido, naquele momento Saulo creu e as escamas dos olhos dele, porque parecia como escama, as escamas dos olhos dele caiu e ele voltou a enxergar. Ele aceitou a Jesus como seu único Salvador e ele foi batizado com o Espírito Santo também. Naquele mesmo instante, Saulo começou a entender qual era o propósito que tinha para tudo aquilo que havia acontecido. E ele se juntou aos discípulos e ele foi um grande missionário da palavra de Deus. Saulo, que depois foi mudado o nome dele para Paulo, ele foi o maior missionário que já teve na história. Assim como foi na vida de Ananias, que ele ali foi um herói, levando a palavra de Deus e não desistiu, e mesmo sabendo que corria perigo, mas com orientação de Jesus, Ananias foi até Saulo, o maior perseguidor, que se tornou o maior missionário. Você é um missionário de Deus? Seja um missionário de Deus, leve o evangelho, leve a palavra de Deus para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisa de saber que Deus, Ele salva, Ele cura e Ele leva para o céu. Vocês, crianças, têm essa oportunidade de falar para o seu amigo, para o seu familiar, falar para o seu vizinho, para quem quer que seja, que Deus, Ele salva, que Jesus salva, liberta e cura e leva para o céu. Que você tenha essa convicção na sua vida, no seu coração também, que você vai morar no céu e você precisa levar o evangelho para todas as pessoas que não conhecem ainda, que não aceitaram esse Jesus maravilhoso como seu único Salvador. Que você entenda que precisamos levar a palavra de Deus, independente de quem seja, mesmo as pessoas que não gostam de nós. Nós precisamos apresentar a Jesus a essas pessoas, porque nós vamos para o céu e queremos que todos também estejam conosco lá no céu, porque Jesus foi preparar um lugar para cada um de nós, que nós possamos estar firmes nesse propósito de levar a palavra de Deus, assim como estamos fazendo aqui, levando a palavra de Deus para todos que estão ouvindo, que você também possa fazer dessa mesma forma. Faça sua atividade, mande para mim, tá bom? E que você seja abençoado neste dia, nessa semana. Tenha uma semana abençoada. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade. Que sejamos, Senhor, verdadeiros missionários da tua palavra. Que sejamos, Senhor Jesus, verdadeiros missionários levando e pregando, Senhor, obedecendo o teu ide, para que todos alcancem a tua palavra, para que todos alcancem a salvação e que todos nós possamos nos encontrar lá no céu. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.